apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Eu lerei com os irmãos a partir do versículo 1 até o versículo 10. E esse texto, ele traz para a gente informações preciosíssimas, e é possível detectarmos na leitura desse trecho, escrito pelo apóstolo Paulo, que nós estamos em uma guerra espiritual, e que lutamos contra alguns inimigos que são implacáveis. Na verdade, esse texto, correlacionado com outros escritos, tanto do apóstolo Paulo, quanto de Tiago, de Pedro, eles apontam para nós que há uma guerra espiritual, e que lutamos contra 3 inimigos que são implacáveis. E nós vamos então hoje olhar para esse texto e identificar esses 3 inimigos que são implacáveis, contra os quais lutamos nessa batalha espiritual. E agora permita-me abrir um parênteses aqui, dirigir a minha palavra às crianças, aquelas que já receberam uma folha com lápis de cor. Se alguém não recebeu, pode pegar lá com o pessoal da recepção, já que hoje o Vila Feliz, o nosso Ministério Infantil ainda está de recesso, as crianças então poderão desenhar algo que nós vamos conversar na pregação de hoje. Então, crianças, olhem para mim agora, olhem o desenho que vocês farão enquanto a pregação estará sendo feita. Lembra de uma coisa, nós precisamos ficar espiritualmente fortes. Não basta ficar com músculos físicos, ter uma aparência como a do incrível Hulk e não ter nenhuma força espiritual, estar fraquinho espiritualmente. Então, para a gente ficar forte espiritualmente, crianças, é preciso que a gente tome algumas vitaminas espirituais. E sabe o que a gente encontra na palavra de Deus? Que ler a Bíblia é uma vitamina espiritual, participar do culto é uma vitamina espiritual. A Bíblia ensina para a gente que tem várias vitaminas espirituais. Conversar com outras pessoas da igreja sobre Jesus, participar do culto doméstico em casa, orar antes de dormir, as histórias bíblicas, tudo isso é vitamina espiritual. Então eu vou pedir a todas as crianças que nessa folha desenhe você de um lado bem fraquinho, sem músculo, e depois na outra ponta da folha você vai desenhar você bem forte, bem musculoso. Só que entre aquela parte da folha que você está bem fraquinho e a outra que você está bem forte, ali no meio você vai desenhar várias vitaminas espirituais. Pode ser a Bíblia, pode ser estar aqui na igreja no culto, pode ser seu pai, sua mãe te ensinando histórias em casa, enfim, você pode colocar várias vitaminas espirituais no seu desenho. Aí no final do culto eu vou chamar vocês aqui na frente para mostrar o desenho que vocês fizeram dessas vitaminas que deixam a gente muito forte espiritualmente. É isso aí, então podem começar a desenhar. E aos irmãos e irmãs agora, adultos, eu vou então retomar aqui a nossa conversa a partir de Efésios capítulo 2. É interessante olhar como os soldados agem numa guerra. Principalmente aqueles que estão no fronte das batalhas, eles ficam muito atentos. Essas reportagens que a gente vê na televisão de guerras, tristes reportagens, diga-se de passagem, tristes situações que estão acontecendo pelo mundo afora e que infelizmente sempre aconteceram assim que o ser humano formou a sociedade, e batalhas sempre acontecem. E o soldado, ele tem que ficar muito esperto, muito atento, porque ele pode ser alvejado pelo seu inimigo a qualquer momento. Eu também observo aquelas pessoas que trabalham na área da segurança, militares, seguranças de shopping, seguranças de hospitais, de postos de saúde. Já notaram que eles estão sempre atentos? Quando um deles entra num transporte público, geralmente eles nem se sentam, eles já ficam em pé, observando todo o movimento,
porque eles entendem que há uma batalha, que eles sempre precisam ficar cuidadosos. E a palavra de Deus ensina nesse texto que nós leremos, que cada um de nós está numa batalha, numa guerra espiritual. Somos verdadeiros soldados de Jesus Cristo. Aliás, o apóstolo Paulo disse a Timóteo que nós fomos alistados para uma guerra, e que os soldados que militam, que lutam, eles não ficam apegados às coisas desse mundo, porque eles sabem que estão numa batalha constante. Então, vamos ler esse texto e detectar aqui nele 3 inimigos implacáveis que temos que enfrentar nessa batalha do dia a dia que todos nós, querendo ou não, estamos envolvidos. Leamos o texto então, começando pelo versículo 1 do capítulo 2 de Efésios, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paremos um pouco aqui, para observarmos um pouco do contexto onde o apóstolo Paulo apresenta esses inimigos implacáveis contra os quais lutamos todos os dias. Notemos que ele começa dizendo que os convertidos a Cristo, no primeiro momento os irmãos de Éfeso, hoje no nosso tempo, todos aqueles que um dia conheceram a Jesus de verdade, que se encontraram com Cristo, que um dia tiveram a experiência da conversão, ele diz que estes antes estavam mortos e agora eles estão vivos. Eles foram ressuscitados com Cristo. Diz o versículo 5: E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Observemos que todo convertido genuinamente a Jesus Cristo, ele pode dividir a sua história pessoal em antes da conversão a Cristo e depois da conversão. Ou, se você preferir, pode chamar antes de Cristo e depois de Cristo. Há muita gente por aí que está viva fisicamente, mas está espiritualmente morta. Essa é uma constatação do apóstolo Paulo, aqui movido pelo Espírito Santo, ao registrar esse texto. Ele diz aqui que estávamos mortos. Isso indica para a gente que pelas ruas, quando nós estamos caminhando, é muito possível que encontremos cadáveres elegantes andando por aí. Ao ir ao shopping, a gente também vai se deparar com gente que está fisicamente viva, até saudável, bonita, bem vestida, comprando, vendendo, fazendo negócios. Entretanto, gente que está espiritualmente morta. E essa morte aqui no entendimento do apóstolo Paulo não tem nada a ver com a morte física. Também não é a morte eterna, mas é uma separação de Deus. O indivíduo está morto porque está separado de Deus, e isso já merece atestado de óbito, óbito espiritual. Pode estar vivo fisicamente, mas está sem desenvolver nenhum relacionamento com o Criador. Portanto, esse indivíduo pode ir para a lista dos mortos. Ele não está vivo. Era o caso de todos aqueles que um dia se encontraram com Jesus. A nossa história mudou. Paulo diz: agora estamos vivos. Ele nos deu vida, porque antes a gente não tinha. Meus irmãos, quando alguém não consegue olhar para si e se ver pecador, e não consegue olhar para Jesus
e ver nele o único e suficiente Salvador, esse indivíduo está morto. Quando ele ouve, quando ele é exposto à palavra de Deus, mas ele ainda assim resiste à palavra, não abre o seu coração para que Cristo entre, não entrega a sua vida para o controle de Jesus Cristo, esse indivíduo pode ter até muito dinheiro, pode ser famoso, pode ter muitos amigos, pode ter um corpo saudável, mas espiritualmente ele está separado de Deus, ele está morto. Então aquelas cenas de The Walking Dead que a gente vê nas séries de TV, na televisão, é mais ou menos isso que a gente vive no dia a dia. Há muitos mortos andando por aí, gente que pensa estar viva, mas que não está. Mas ao encontrar-se com Jesus, a história do indivíduo muda. O versículo 5 diz que nós fomos, que nos foi dado vida. E no versículo 6 diz, e juntamente com Ele, com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Há uma mudança radical na hora da conversão. O indivíduo passa a ter vida. É como um morto no caixão que de repente abre os olhos e começa a ver a realidade no seu entorno. E começa a se levantar, a interagir. Cristo soprou em nós o fôlego da vida espiritual quando a Ele nos convertemos. Agora não somos mais cadáveres que andam por aí. Não somos mais gente presa nos delitos, nos pecados. Tudo mudou. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Ele nos deu vida. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Muita gente pode até dizer assim. Muitos cadáveres podem argumentar assim, porque o cadáver espiritual, ele tem argumentos para tentar justificar a sua separação de Deus. E alguns poderão dizer assim, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sou uma pessoa boa. Ora, o texto na leitura que fizemos diz que é pela graça que nós somos salvos. Versículo 5, pela graça sois salvos. As nossas boas ações não são suficientes para comprar o favor de Deus. Por mais que sejamos honestos, que sejamos gente que ajuda o próximo, que não busca o mal dos outros, isso não será suficiente para adquirirmos vida espiritual. A vida verdadeira só é adquirida pela graça. E graça significa favor não merecido. Deus simplesmente dá gratuitamente o presente da vida eterna. E todos aqueles que se encontram com Cristo, então pode ter a bênção de passar da morte para a vida, de deixar de estar morto e se tornar uma nova criatura. O próprio apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. É um recomeço. Não importa o passado, não importa se você foi uma pessoa boa ou ruim, se você roubou ou não, se mentiu ou não, se prejudicou o próximo ou não. Não importa o que você fez do seu tempo, do seu dinheiro, dos seus relacionamentos, da sua vida no passado. Ao se encontrar com Jesus, você é ressuscitado espiritualmente. Uma nova história começa a ser escrita. Você não conseguirá apagar as decisões ruins feitas no passado, antes de Cristo, na sua vida. Mas você pode, com a graça dele, escrever uma nova história daqui para frente. Novos tipos de relacionamentos, novo jeito de administrar a vida, novo jeito de tomar as decisões. É uma cosmovisão totalmente diferente de antes de Cristo. E é disso que Paulo está fazendo. Nós andávamos nos nossos pecados, segundo o curso desse mundo, mas agora tudo se fez novo. Então a gente tem nesse texto a história dos convertidos. É uma história que se divide antes de Cristo e depois de Cristo.
E ao contar essa história do convertido, Paulo apresenta aqui 3 inimigos que nós temos que lutar depois da conversão. Note que no versículo que a gente acabou de ler, o versículo 2, ele usa a palavra mundo. Ele diz que antes a gente andava segundo o curso desse mundo. Este mundo tem um sistema de funcionamento, um estilo de vida, um jeito de ver a existência, que não está alinhado com Deus. Pelo contrário, sabe com quem é que esse mundo está alinhado? Ele está alinhado segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Em outros termos, Paulo está dizendo, antes da conversão, nós não tínhamos o mundo como inimigo, esse sistema de coisas. Havia uma sintonia entre nós e esse estilo de vida. E havia uma sintonia também entre o nosso estilo de vida, os nossos conceitos, e o príncipe deste mundo, que aqui Paulo chama de príncipe da potestade do ar, espírito que atua nos filhos da desobediência. Esse inimigo vai ser melhor descrito em outras passagens, por exemplo, no capítulo 6, a partir do versículo 10, esse inimigo que a gente encontra aqui, não é um inimigo físico, é um inimigo espiritual, e é ele que dá o tom da música que esse mundo dança, é ele que dá o tom da música para esse mundo seguir. Os dançarinos têm que seguir o tom da música que está sendo tocada. E o príncipe deste mundo, ele dá o tom da música e as pessoas dançam. Ele diz onde elas têm que ir, o que elas têm que fazer, e elas vão e fazem o que ele está dizendo. Então nós temos um inimigo implacável, que é o mundo. O segundo inimigo é o próprio Satanás, é o diabo. Ele existe, está ativo. E Paulo diz que antes a gente andava segundo o príncipe deste mundo. A gente estava sintonizado com ele. Depois da conversão, ele passou a ser o nosso inimigo. E ele diz ainda no versículo 2, que nós andávamos fazendo a vontade da carne. Andávamos segundo as inclinações da carne. Carne aqui para o apóstolo Paulo indica exatamente uma tendência, uma velha natureza da qual todos nós temos com a qual todos nós temos que conviver. Há uma tendência para o pecado em nós, de modo que a nossa própria carne, a nossa própria velha natureza se torna nossa inimiga. O tempo todo nossos instintos nos afastam da vontade de Deus e a gente precisa lutar contra eles. Note o elenco de inimigos implacáveis: o mundo, o diabo e a própria carne. 3 inimigos que nós temos que lutar todos os dias. E nós andávamos sintonizados antes com eles, não eram nossos inimigos. Andávamos segundo eles, essa é a expressão de Paulo, segundo, ou de acordo, ou sincronizados à vontade deles. Mas Deus, que é rico em misericórdia, foi lá e com grande amor nos arrancou da escuridão do pecado, nos tirou das trevas, nos tirou do domínio de Satanás, nos tirou do domínio do pecado. E ele diz que Deus nos colocou numa outra posição. Versículo 7, para nos mostrar, versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Uma nova posição foi assumida por nós. Agora, uma posição de alguém que está perto de Deus, que é amigo de Deus, que está sintonizado com o coração de Deus. E
é a promessa de bondade, a bondade de Deus nos acompanha, a esperança para o futuro. E no versículo 8 e 9, também Paulo vai reiterar que mudamos, que passamos da morte para a vida, não por mérito próprio, mas por causa da graça. Foi de graça para a gente, porque alguém já pagou o preço na cruz. Jesus Cristo pagou o preço, e agora, gratuitamente, nós passamos da morte para a vida. Passamos para uma outra posição, gente viva, gente que caminha com Deus, que está sintonizada com Ele. Ele reitera, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé aqui é subentendida a fé em Jesus. Não é fé nas suas boas ações, não é fé num Deus ou outro, numa pessoa ou em outra. Não é fé nem em si mesmo, é fé em Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é uma dádiva, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie chegando lá no céu. Já pensou? Eu chego lá no céu e na hora de entrar eu digo, olha, eu estou aqui porque eu mereço, eu fiz por merecer, eu me garanto, por isso que eu estou aqui. Na verdade, a palavra de Deus diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia, disse o profeta Isaías. As nossas justiças não compram o passaporte de entrada no céu. A gente só vai para lá, a gente só recebeu o passaporte para entrar, porque Deus gratuitamente nos deu. É de graça, é só pegar o passaporte, Cristo pagou o preço. E as coisas não param por aí, porque nós fomos salvos, mas com uma intenção importante. Veja, a mudança de vida obtida é de graça, Deus nos fez isso, mas Ele espera um resultado na nossa vida. O que é que Ele espera? O versículo 10 diz, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Note bem, o texto não diz que nós fomos salvos, ou que Deus criou essas boas obras, e se a gente as praticar, a gente vai para o céu. Não. A salvação foi recebida de graça, pela graça sois salvos, diz o texto. Mas ele fala que Deus preparou boas obras para que a gente as pratique. Deus espera do convertido, desse que antes tinha um estilo de vida, e agora ele passou a estar vivo, perto de Deus. Deus espera que ele tenha uma vida condizente com essa amizade que ele passou a ter com o Criador, com o Salvador. Deus espera de nós as boas obras, mas Ele não diz que elas são requisitos para entrar no céu, absolutamente. Não são as nossas boas ações que garantirão ir para o céu, não é o nosso desempenho, não é se eu estou sendo obediente, não é nada disso. O texto fala que é pela graça, é de graça, mas ao mesmo tempo ele diz que Deus espera, porque Deus criou as boas obras para que as pratiquemos. Ou seja, Deus espera que tenhamos um estilo de vida sintonizado com a vontade dEle, não para comprar um favor dEle, não para entrar no céu, mas como uma consequência na vida de alguém que foi genuinamente salvo. As boas obras devem ser praticadas pelos convertidos a Cristo, não como requisito para entrar no céu, mas como um resultado esperado, como uma consequência da experiência que tivemos com Jesus. Portanto, esse texto mostra a história daquele que conhece a Jesus, antes morto em delitos e pecados, não era inimigo do mundo, não era inimigo de Satanás, não era inimigo nem da própria carne, nem de si mesmo, mas agora, ao ressuscitar, ao ter uma nova vida, ao nascer de novo, ele passa a ter uma vida sintonizada com Deus. Entretanto, ele terá que lidar com esses inimigos pela frente. Portanto, já deu para perceber nessa leitura
que há uma guerra espiritual. E o mundo, meus irmãos, não é um parque de diversões, mas é um campo de batalha. Não pense que nós estamos aqui para nos divertirmos o tempo todo. Até enquanto estamos nos divertindo, a gente está em batalha. Não pense que estamos aqui para dormir. Não pense que estamos aqui para nos distrair com coisas até bonitas, até saudáveis. A gente não está no mundo para ficar distraído. Esse mundo é um campo de batalha. Satanás, o tempo todo, está ativo. O mundo procura nos atrair o tempo todo. A nossa velha natureza nos puxa para as coisas erradas, para o pecado. Portanto, lembre-se sempre, o mundo não é um parque de diversões, ele é um campo de batalha. Vamos entender um pouco mais desses inimigos que Paulo diz que nós temos que enfrentar. No versículo 2, na parte A do versículo, ele, como eu já disse, ele aponta o mundo como inimigo, segundo o curso deste mundo. E a gente vai entender melhor na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Vejam que o Paulo, que foi o mesmo escritor da carta aos Efésios, ele também escreveu a carta aos Romanos, e no capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando escreveu aos Romanos, nessa passagem que acabamos de ler, o escritor está dizendo, movido pelo Espírito Santo: não tomem a forma desse mundo. Esse mundo tem uma forma, e não podemos nos adequar à forma desse mundo. Ou em outros termos, eu vou brincar aqui com as palavras, não podemos tomar a forma da forma deste mundo. A forma dá para nós o formato do bolo. Se o bolo for colocado numa forma que tem a forma de um coração, ele sai na forma de um coração. Se for quadrada, ele sai quadrado. Se for redonda, ele sai redondo. E Paulo está dizendo, existe a forma desse mundo. É aquilo que ele disse aos Efésios, segundo o curso deste mundo. Esse mundo tem um jeito de encarar o casamento. Esse mundo tem um jeito de encarar os relacionamentos de modo geral. Tem um jeito de encarar a profissão. Um jeito de encarar a sexualidade. Esse mundo tem um jeito de ver o outro, o semelhante, o próximo. Esse mundo tem um conjunto de ideias, de conceitos, que nós não podemos tomar a forma. Ele é nosso inimigo. O mundo aqui não é o planeta, não são as pessoas, não estamos aqui para batalhar contra as pessoas, porque elas não conhecem Jesus, obviamente que não, mas o mundo aqui é um sistema, é uma cosmovisão alinhada com a visão de Satanás. O mundo aqui é aquele conjunto de mentiras, de falsidades, de coisas que não se alinham com a palavra de Deus. Portanto, o mundo com suas mentiras é nosso inimigo implacável. E o tempo todo a gente é bombardeado com os conceitos desse mundo. O tempo todo a gente vê em séries, em livros, em programas de televisão, em conversas de corredor, em qualquer lugar, a gente vê conceitos totalmente desalinhados com os conceitos de Deus. Ideias como aquela, o importante é ser feliz. Ora, a Bíblia diz que o importante é deixar Deus alegre com a gente. É a glória dele. Não é a busca da própria felicidade,
mas é a busca da glória de Deus. E Jesus falou que aquele que retém a sua vida para si, que está buscando ser feliz, ele perde a felicidade, ele perde a vida, ele escapa pelas mãos. Aquele que segura a sua vida, perdê-la-á, disse Jesus. Mas aquele que entrega, esse ganha. Portanto, quem quer a felicidade por aí, precisa buscar por meio da entrega das próprias vontades, sonhos e projetos para Deus, e dizer: faça, Senhor, o que tu queres, o que me importa é a tua vontade. Esses são os que buscam, que acham a felicidade. Agora, aqueles que não abrem mão dos seus sonhos, das suas vontades, dos seus desejos, que seguram para si, que estão buscando a própria felicidade, esses se decepcionam. Foi o que Jesus ensinou. Portanto, é mentira desse mundo. Há muitas mentiras, como por exemplo, pornografia, não há nenhum problema. Alguns chamam até de arte. E como a pornografia tem destruído casamentos, tem destruído vidas, tem causado vícios que trazem implicações na história da pessoa. Como a pornografia tem arruinado tanta gente, tantas famílias, mas estão dizendo por aí que a pornografia não é um problema. Muitos filmes de linha pornográfica são produzidos, e muitos filmes, novelas, que aparentemente não são pornográficos, são carregados de cenas de pornografia, cenas de homoafetividade, que é algo que inclusive é um conceito desse mundo, de que homem e mulher ou outros gêneros são totalmente aceitáveis diante de Deus. Deus sim ama as pessoas. É claro que Deus ama todos os seres humanos, entretanto, Ele os chama para uma nova vida, que não é uma vida pautada no estilo de vida homoafetivo, mas o mundo por aí afora está dizendo o tempo todo, e cada vez a propaganda é mais forte, até desenhos animados e livros infantis hoje são carregados, ou sutilmente, às vezes não sutilmente, às vezes bem explicitamente, carregados de conceitos de que a sexualidade é totalmente livre. No mundo de hoje, para um rapaz ou uma moça que já é maior de idade, dizer aos seus amigos de escola ou da faculdade que ainda não teve experiência sexual antes do casamento, que espera pelo casamento, isso pode ser ridicularizado por outras pessoas. Os jovens tentam evitar entrar nesse assunto, porque eles sabem que serão ridicularizados. Nesse mundo, o certo é ser errado, e o errado está certo. Se o indivíduo receber um troco a mais e falar: eu vou devolver, outros o olharão e dirão: sério que você vai fazer isso? Você é tonto. O mundo segue o ritmo da música que Satanás toca, ele que é o príncipe desse mundo, e nós não podemos abaixar a guarda, é preciso que a gente mantenha a resistência. Eu citei aqui alguns conceitos mundanos, mas são muitos outros, que passam inclusive pelo consumismo desenfreado. Quanta gente entende que é dona do seu próprio dinheiro, que pode fazer o que quiser com ele, já que foi ele mesmo que trabalhou e ganhou o dinheiro, ele faz o que quiser. Esse é um conceito mundano, porque a Bíblia diz que todo o nosso dinheiro é de Deus, e tem que ser administrado com muita responsabilidade, e com muita generosidade, inclusive. Quantas pessoas estão dizendo: eu faço o que eu quiser da minha vida, eu sou dono do meu próprio nariz. Esse é um conceito alinhado com esse sistema de coisas regido por Satanás, porque nós não fazemos da nossa vida o que bem entendemos. A gente precisa fazer da nossa vida o que Deus quer que façamos dela. Meus irmãos, o mundo com suas mentiras precisa ser combatido o tempo todo. Alimente-se da palavra de Deus. Procure estabelecer conceitos bíblicos muito bem fundamentados, porque você será atacado, seus filhos serão atacados, seus amigos serão atacados.
O tempo todo nossa mente é bombardeada por meio de propagandas, por meio de outros meios de comunicação diversos. Nossa cabeça é atacada para que a gente se amolde a esse mundo, para que a gente tome a forma deste mundo. Mas continuemos na luta, porque o que Deus espera daqueles que agora ressuscitaram com Cristo, daqueles que são novas criaturas, que passaram da morte para a vida, dos convertidos, Deus quer que nos mantenhamos desalinhados com esse mundo. O mundo está indo numa marcha, a gente vai sim por outra. O mundo está ditando um estilo de vida, nós vamos manter outro, porque somos inimigos desse mundo, já que esse mundo é inimigo de Deus. Seguindo ainda, entendendo agora o segundo inimigo, que é Satanás, o diabo com sua maldade. Nessa mesma carta, no capítulo 6, a partir do versículo 10, olha a batalha espiritual com a qual temos que nos envolver todos os dias. Efésios 6:10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, busquem força em Deus, porque não vai ser fácil. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vejam o diabo aqui no cenário, ele arma ciladas, ele coloca armadilhas no nosso caminho, para que a gente seja apanhado nessa batalha espiritual. E essas armadilhas estão espalhadas em todos os ambientes. Essas armadilhas são encontradas até no ambiente familiar. Todas as horas do dia, de manhã, à tarde, à noite, está lá o diabo colocando armadilhas para nos surpreender, para nos pegar e acabar com a nossa vida. Ele não poderá tirar a nossa salvação, porque ela é de graça. Pela graça sois salvos. Mas ele pode tirar muitas cores da nossa vida. Ele pode tirar de nós muitas coisas boas que a gente tem hoje, por meio das suas armadilhas colocadas no caminho. E ele diz Paulo, fiquem fortes, se revistam do poder de Deus, para vocês não caírem nas ciladas, nas armadilhas do diabo. O versículo 12, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é uma luta física, a gente não é inimigo de ninguém, não estamos batendo uns nos outros, não é para fazer isso, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nessa batalha, precisamos nos munir de armas espirituais. Não é de tanque de guerra, não é de mísseis teleguiados, não é de flechas, não é de revólveres sofisticados, de fuzis, nada disso. As armas com as quais devemos lutar são armas espirituais. E Paulo olha aqui para um soldado romano, muito provavelmente, porque ele estava, é uma epístola que ele escreveu em prisão, e ele olha para a roupa do soldado, para o jeito que o soldado romano se vestia, ele começa a imaginar uma batalha espiritual. Ele vai descrevendo aqui que a gente precisa colocar a armadura de Deus. Ele enfatiza a oração na sequência desses versículos, como arma espiritual. Ele enfatiza a palavra de Deus. Eu preciso ter contato com a palavra de Deus para eu me fortalecer nessa batalha. Ele mostra a paz, ele mostra a propagação do evangelho, o serviço ao outro. Ele mostra também nesse contexto a vigilância. E então uma série de armas são elencadas aqui na leitura de Efésios 6. Porque há uma batalha. Olhem para mim aqui agora. Nós precisamos tomar cuidado com dois extremos que as pessoas correm. Um é de acreditar que o diabo não existe. Há muita gente dizendo aí, o diabo não existe.
E se ele existe, ele não está nem aí para a gente. Ele não tem nenhuma influência nesse mundo. Esse é um extremo, é ser cético. Esse é um extremo perigoso. O outro extremo, tão perigoso quanto este, é considerar que tudo é o diabo. A pessoa não acha o sapato na hora de vir para a igreja, foi o diabo que escondeu. Não encontra aquela roupa que você viu, onde ela foi parar? E meinha de bebê, como elas desaparecem, né? Você coloca a meia, daqui a pouco, cadê a meia? Os bebês se mexem, eu tenho visto isso na nossa experiência com a Agnes agora. Cadê a meia? E a gente procura, achei a meia. Não é o diabo que escondeu, nem tudo é o diabo. Mas há pessoas que põem tudo na conta do Satanás. De repente, se envolve num relacionamento ilícito e diz, foi o diabo. Até parece que ele estava anestesiado, que o indivíduo estava anestesiado, não sabia o que estava fazendo, estava em êxtase. Na verdade, meus irmãos, muita coisa a gente não precisa e nem deve colocar na conta do diabo. O inimigo seguinte que Paulo fala, que é a nossa própria carne, é responsável, nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. O diabo causa grande influência, e é claro que ele procurará nos fazer tropeçar, mas nem tudo é ação diabólica. Portanto, dois extremos perigosos, um é de achar que o diabo não existe ou não está atuante, outro é de achar que tudo é o diabo. Na verdade, a palavra de Deus diz, existe sim uma batalha. E eu sei, eu já li livros de gente que achava que tudo era o diabo, e até surgiu uma teologia chamada teologia da batalha espiritual, ou dos espíritos territoriais, e os proponentes desse tipo de teologia diziam e ainda dizem por aí afora, que tudo é o diabo. Então a gente precisa mapear a região, descobrir qual é o nome do demônio que está controlando ali, para então amarrar esse demônio, e começa-se a dar nomes para os demônios, e tem uma criatividade gigantesca na criação de nomes para os demônios, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, como se o tudo fosse Satanás, e como se isso fosse verdade bíblica. No entanto, esse é um extremo perigoso. A teologia dos espíritos territoriais não tem base nas Escrituras, mas nós temos que entender que a palavra de Deus está dizendo que estamos sim numa batalha, que o diabo existe, que ele está atuando, e que nós não podemos baixar a guarda. É preciso nos munir de toda a armadura de Deus, diz aqui Paulo, a oração, a vigilância, a própria reflexão na palavra, e outros exercícios espirituais que nos fortalecem. Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8 e 9, é curioso olhar o que Pedro fala aqui sobre esse nosso inimigo. Veja o que ele diz, capítulo 5, versículos 8 e 9 de 1 Pedro. Lançando sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora o versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, Pedro está dizendo em sintonia com Paulo, Satanás é o nosso inimigo. Ele anda em derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa devorar. Eu não sei quem aqui já teve a experiência de ver um leão rugindo. Mas quando eu era criança, na verdade adolescente, eu me lembro que perto da minha casa instalaram um circo. E naquele tempo era mais comum ter animais assim enjaulados nos circos. Hoje nem sei se ainda existe. Mas eu me lembro que esse circo lá na frente da nossa casa, era uma praça grande, instalaram um circo e levaram um leão na jaula, e o leão ficava lá, no circo, exposto, num lugar lá ao lado da tenda, e eu e outras crianças passávamos lá para chegar perto da jaula do leão, e ele era gigante, e à noite, de repente o leão começava a rugir, a gente escutava, a vizinhança toda escutava os rugidos do leão, é assustador para quem está perto. E Pedro usa essa imagem para dizer, o diabo é como um leão rugindo,
bravo, querendo nos devorar, querendo nos tragar. E Tiago, na mesma sintonia com Pedro e com Paulo, no capítulo 4 da sua carta, capítulo 4, versículo 7, Tiago diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não é para ter medo do diabo. Ele é nosso inimigo, mas a palavra de Deus está dizendo: resistam a ele, firmes na fé, e ele fugirá. Não precisamos ter medo de Satanás. A gente pode dormir tranquilo. A gente pode levar uma vida normal. A melhor forma de lutar contra o diabo não é preocupado com o que ele pode fazer, mas é contemplando o rosto belo de Jesus, é adorando a Ele, é servindo fielmente ao Senhor, e Satanás será mantido longe de nós. Portanto, não é possível que a gente viva esta vida como se estivesse num parque de diversões. O leão está solto, procurando a quem possa tragar. E ele procurará usar todas as iscas, todas as artimanhas possíveis, para que sejamos enredados, para que sejamos devorados, para que tenhamos a vida destruída. Quantos jovens, quando entram na faculdade, caem na cilada do Satanás, são devorados pelo diabo, perdem a sua fé, por causa da influência de amigos ou professores que estão distantes de Deus. Quantos adolescentes já no ensino médio já foram devorados por Satanás? Quantos dos nossos amigos e familiares caíram em armadilhas e tiveram suas vidas destruídas, estão em enormes prejuízos na saúde, com as suas finanças, com os seus relacionamentos, casamentos falidos. Quanta gente dormiu e não percebeu as ciladas do diabo. Por isso que a gente precisa estar atento. Somos soldados em batalha o tempo todo. Não baixemos a guarda, nos alimentemos da palavra, nos fortaleçamos do Senhor para a gente vencer esse inimigo. E o último inimigo, que é a carne com os seus desejos, que aparece no versículo 3 de Efésios, segundo a carne. O texto diz aqui que nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Meus irmãos, o pior inimigo, se eu pudesse fazer um ranking aqui, de qual desses 3 inimigos é o pior? Eu não colocaria o mundo em primeiro lugar, também não colocaria nem Satanás, eu colocaria eu mesmo. O pior inimigo que você tem é aquele que você vê quando olha para o espelho. A gente dorme com o inimigo, e não é sua esposa nem seu marido, é você mesmo. São os desejos, as concupiscências da carne. Temos uma inclinação para o pecado, desde o Éden, quando Adão e Eva pecaram, o ser humano passou a ter uma natureza corrompida, de modo que fazer as coisas certas é muito trabalhoso, mas fazer as coisas erradas sempre é muito fácil. Eu gostava muito de ouvir o Dr. Russell Shedd, que foi um dos teólogos mais importantes que tivemos aqui no Brasil, embora ele não fosse brasileiro, mas serviu a igreja por, acredito que mais de 50 anos. E o Dr. Shedd, uma vez, ele tinha ilustrações fantásticas nos seus livros, nas suas pregações, nas conversas informais. E eu me lembro então do Dr. Shedd dizendo assim: olha, sempre que alguém quer navegar para um lugar distante de Deus, o diabo sempre tem um barquinho à disposição. Não é difícil deixar de vir para a igreja, é fácil. Fica um domingo, 2, 3, aí você só vai querer culto online. Aí depois não quer nem saber do culto online. Daqui a pouco já foi, está distante do Senhor. Fica um tempo sem ler a Bíblia.
1, 2, 3, 4, 5 dias, e você vai se acostumando com isso. A nossa carne nos puxa, meus irmãos. Orar é um desafio ou é fácil orar? Vir para a igreja, domingo de manhã, para a escola bíblica dominical, é muito difícil. Fazer parte de um pequeno grupo e dividir a vida com outras pessoas é difícil. Meus irmãos, nos dedicarmos a algum ministério na igreja é difícil. Alguns têm que vir de condução para a igreja. Hoje de manhã eu conversei com uma senhora muito querida aqui da igreja, que ela mora na Zona Leste. Ela disse o nome do bairro, nem me lembro agora. Ela disse: eu pego 2 ônibus e o metrô para chegar aqui. E vem com uma bengala, sozinha. Ela sabe que ela precisa estar viva, ativa. Ela está numa batalha. Meus irmãos, nossa carne nos puxará para o adultério. Nossa carne nos puxará para a mentira. Nossa carne nos fará tentar enxergar-nos como as pessoas mais importantes do mundo. Como se o mundo girasse no nosso entorno. Eu vou me preocupar só com as minhas necessidades próprias, com os meus sonhos, com a minha vidinha. Nossa carne quer que nós nos mantenhamos isolados dos outros, no anonimato, porque estar anônimo na igreja é mais tranquilo, ninguém cobra, ninguém pega no nosso pé. O filho quer se isolar no quarto, fica sozinho, não se envolve ali com a família, é mais fácil fazer isso. Não participar das refeições em família, não dividir a vida, ficar só no celular o tempo todo, tudo isso é mais fácil, porque a nossa carne nos puxa para baixo, nos puxa para um ambiente longe do Senhor. Esse, eu diria, é o pior dos inimigos que temos de enfrentar, a nossa velha natureza. Muito cuidado com o mundo, muito cuidado com o diabo, mas muito mais cuidado ainda com você mesmo. Aos poucos, as nossas ideias vão se mundanizando. Aos poucos, o nosso estilo de vida vai mudando. A semelhança do sapo. Conhece aquela história de que o sapo, se for jogado num balde de água quente, ele pula para fora e foge? Mas se ele for colocado num balde de água fria, ele vai ficar. E se acendermos o fogo embaixo do balde, a água vai se esquentando, vai ficando gostosinha, mais tranquila, e o sapo vai se acomodando, relaxando, relaxando. Chega uma hora que ele morre cozido sem perceber. Cuidado, esse é o processo que a gente passa quando dá lugar à carne. Eu finalizo então lembrando-nos que estamos diante de 3 inimigos implacáveis. Nós nascemos de novo, e após esse novo nascimento, com ele veio agora essa inimizade com o sistema que rege esse mundo, com o Satanás que é o regente, com a nossa própria carne. Isso nos faz entender que há uma batalha espiritual, e o mundo não é um parque de diversões. Cuidemos de nós mesmos. Há coisas que podem ser feitas, que nos fortalecem. Gaste tempo em boas amizades cristãs, isso te fortalece. Seja frequente nas reuniões do culto da igreja, isso te fortalece. Desenvolva amizade com outras pessoas que caminham com Deus, porque essa amizade vai te fortalecer. Leia bons livros cristãos, que procuram se pautar nas Escrituras, isso vai te ajudar a ficar mais forte. Medite na palavra, aprecie o pôr do sol e faça pequenas orações, dizendo: Senhor, como é lindo o que tu criaste. Quando o farol fechar, aproveite a oportunidade para fazer pequenas orações, isso nos fortalece. Enfim, meus irmãos, aproveitemos tudo que for possível para alimentar a nossa nova natureza, porque assim estaremos preparados para enfrentá-la e para vencer não só ela, mas o mundo e Satanás, porque esses 3 inimigos trabalham alinhados, e quando você vence um, você vence o outro. É um grupo, é um exército contra nós, mas com a graça de Deus a gente pode vencer, é a graça que nos capacita. E eu finalizo essa nossa reflexão de hoje
contando para vocês.